com o Grande Debate. A partir de agora, temas relevantes com visões diferentes sobre o mesmo assunto. Tudo para você construir aí a sua opinião. A Força-Tarefa da Lava Jato é acusada de investigar ilegalmente os presidentes da Câmara e do Senado, que tem foro especial. O Tribunal de Contas da União vai investigar se o grupo usou equipamentos ilegais de grampo. E a Ordem dos Advogados do Brasil também vai formalizar pedido de investigação contra os procuradores de Curitiba. O tema de hoje é: os procuradores da Lava Jato abusam nas investigações? Os nossos debatedores são Augusto de Arruda Botelho, advogado especialista em direito penal. Boa noite, Augusto. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, Caio. E Caio Coppola, bacharel em direito e comentarista político. Boa noite, Caio. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, doutor Augusto. Boa noite ao espectador da CNN. Começamos então com você, Caio. Suas primeiras considerações, por favor. Vamos lá. Não com tanto sangue nos olhos dessa vez, Mona Lisa. Por favor. Pode ter olhos, mas sem sangue. Tudo bem? Os debatedores concordam? Sim. Então vamos lá. Sexta-feira, né? Sim, por favor. Vamos lá, Caio. Brincadeiras à parte, aí, antes da gente enfrentar a questão em debate, é preciso restabelecer a verdade dos fatos sobre um tema conexo que nós discutimos aqui no programa dessa segunda-feira, 29 de junho. Por isso eu peço licença ao espectador, ao doutor Augusto, para um comentário inicial excepcionalmente longo, e eu abro mão do tempo correspondente nas próximas falas. Bom, a pauta da segunda-feira foi a interferência cada vez mais conspícua da Procuradoria-Geral da República na Operação Lava Jato. Então, diante da demissão em massa de procuradores da Força-Tarefa lá em Brasília, insatisfeitos com a ingerência indevida da PGR, eu compartilhei com o espectador da CNN a minha preocupação a respeito do seguinte trecho da nota publicada pelo Procurador-Geral, o senhor Augusto Aras. Abre aspas. Com a redução natural dos trabalhos do Grupo da Lava Jato, a demanda existente continuará a ser atendida por assessores e membros auxiliares remanescentes, sem qualquer prejuízo para as investigações. Olha, desafia qualquer inteligência mediana imaginar que a perda de 4 procuradores dedicados exclusivamente à Lava Jato não vai prejudicar as investigações. Especialmente quando o chefe do Ministério Público Federal admite em comunicado oficial que sequer substituirá esses experientes procuradores que pediram demissão. É óbvio que isso retarda a Lava Jato, é óbvio que isso configura um verdadeiro retrocesso no combate à corrupção lá em Brasília, sob tutela do novo procurador. Bom, e essa também é a opinião de membros consultados do Ministério Público que receiam um aumento no engavetamento de processos. Como eu disse na segunda-feira, até pouco tempo havia 12 procuradores dedicados à Lava Jato na capital federal. Sob a administração desse novo PGR, havia apenas 5, dos quais 4 saíram. E isso em protesto contra as interferências indevidas. Mas o doutor Augusto Aras se superou. Assistindo ao nosso debate, ao que parece, ele fez questão de se manifestar em contraposição às minhas colocações. Então, eu queria ler aqui para o espectador a resposta do Procurador-Geral, lida no ar pela Mona Lisa. Abre aspas. Restaram 8 assessores e 3 procuradores da República para inquéritos, 3 para execução de colaborações, 2 para ações penais em curso. Ok, faltou um detalhe fundamental, explicar ao público que esses profissionais não atuam em regime de exclusividade, ao contrário dos procuradores que pediram demissão. Esses procuradores exclusivos integravam um grupo de trabalho, criado aí pela portaria PGR-MPF número 1052, cujo objetivo era a análise dos desdobramentos das investigações pela Força-Tarefa da Lava Jato em trâmite no STF. Essa portaria foi assinada pelo próprio doutor Augusto Aras. Na época, constavam 7 nomes, dos quais 5 eram de dedicação exclusiva. E dentre esses 5, 4 se recusaram a trabalhar nas condições proporcionadas pelo Procurador-Geral. Essa é a verdade dos fatos. Então, aquela lista de procuradores e assessores, lida pela Mona Lisa, não se relaciona ao grupo de trabalho que era o objeto do debate. Ou seja, não bastasse a desfaçatez de afirmar que a perda de 4 procuradores da República, experientes, dedicados, não impacta a Lava Jato, o doutor Augusto Aras ainda usou da boa-fé dessa emissora e dos profissionais dessa emissora para disseminar uma meia-verdade, que muitos mesmo classificariam como fake news. Olha só que ironia. Por isso eu reitero a crítica que eu fiz à ocasião ao comportamento do Procurador-Geral. É muita cara de pau. Mas
voltemos aí a nossa atenção à questão em debate hoje, que é de resposta bem fácil. Os procuradores da Lava Jato abusam do seu poder? Não, é claro que não. Se abusassem do seu poder, ao longo desses 6 anos de operação, os procuradores seriam sancionados pelos seus pares, estariam afastados das suas funções públicas, responderiam criminalmente pelos seus excessos e já teriam sido condenados. Vamos lembrar que nos processos da Lava Jato, no lado oposto ao Ministério Público Federal, há um verdadeiro exército de engravatados, com soldados muito leais aos seus clientes, quando não cúmplices, hein? São advogados milionários, influentes, bem relacionados, que chegam a frequentar o Supremo Tribunal Federal trajando bermudas. Isso é fato. Vocês acham que eles já não tentaram de tudo, não usaram de toda a sua criatividade jurídica para tentar enquadrar aí os procuradores? Isso sem falar na imprensa militante, cuja falta de ética é tão pronunciada, mas tão pronunciada, que grandes periódicos chegaram a publicar mensagens pessoais entre o coordenador da Força Tarefa e a sua esposa. Mensagens essas obtidas de forma covarde e criminosa. 1 ano se passou e nada daquele conteúdo foi aproveitado juridicamente, olha só. Até porque nenhuma ilegalidade incontroversa foi detectada, nenhum abuso, para usar a expressão do debate. O Brasil apenas descobriu que os membros da Lava Jato são autênticos na sua missão de combate à corrupção. E convenhamos, né, pessoal, na prática, o único cargo da República imune à penalização por abuso de autoridade ainda é o de ministro do STF. Pode ver, olha quanta coisa um ministro do Supremo consegue fazer sem nenhuma consequência. Consegue dar ordem de prisão para um cidadão crítico em pleno voo comercial. Consegue mudar o texto constitucional e não caçar os direitos políticos de uma presidente impedida. Consegue censurar uma matéria publicada na imprensa nacional sobre o seu colega de toga. Consegue excluir contas, excluir perfis de críticos seus em redes sociais. O ministro do STF consegue impedir nomeações legais feitas pelo presidente da República. Ele consegue instaurar inquéritos sem objeto, no qual ele é vítima, investigador e juiz. Consegue até frear investigações da Receita Federal que esbarram aí em seus familiares. É impressionante, né? Eles podem tudo e não acontece nada. E essa imunidade decorre de um erro do nosso sistema de freios e contrapesos democráticos. A única forma de controle das ações de ministros do STF é o impeachment, mas isso se dá via Senado Federal, cujos membros são julgados pelo próprio STF. Traduzindo, sem chance dos políticos na berlinda se indisporem com seus ministros julgadores. Mas esse passe livre não se aplica no caso de magistrados e procuradores da Operação Lava Jato, porque o seu trabalho é sujeito à apelação a instâncias superiores e a sua conduta profissional é rigorosamente avaliada pelos conselhos do Ministério Público e da magistratura. Portanto, se houver abusos, há a quem recorrer. A Lava Jato, como uma organização clandestina, autoritária, até criminosa, é uma ficção inventada por corruptos, militantes partidários e mercenários da justiça, agindo em causa própria, em detrimento do interesse público no combate à corrupção. Por favor, suas primeiras considerações, Augusto, então? Boa noite a todas e todos. 2 reflexões iniciais são importantes para o debate de hoje. A primeira delas é que a Operação Lava Jato tem uma enorme importância tanto na história do nosso país quanto na história do nosso sistema de justiça. A Lava Jato descortinou um gigantesco esquema de corrupção que precisava ser trazido à tona. A operação foi responsável, inclusive, pela condenação de pessoas que deveriam ter sido condenadas. Mas, para isso, a Lava Jato cometeu incontáveis abusos. Abusos praticados por alguns procuradores e abusos praticados por Sérgio Moro. E quando digo alguns procuradores, assim o faço porque a Lava Jato é nacional. Há procuradores de São Paulo, de Brasília, do Rio de Janeiro, tão responsáveis quanto seus colegas do Paraná por importantes investigações e avanços da operação. Alguns procuradores cometeram abusos, não todos. A segunda reflexão, e essa é pessoalmente bastante importante, é a de que sim, eu fui e sou advogado de diversas empresas e pessoas investigadas e processadas pela Lava Jato em todo o país. Advogo na Lava Jato desde seus primórdios, desde pelo menos 2014, e durante alguns anos essa operação ocupou grande parte do meu dia a dia profissional.
E por que digo isso? Porque ao ser advogado de pessoas investigadas e processadas pela Lava Jato, seria eu, de certa forma, menos isento para criticá-la? Estaria eu, de certa forma, comprometido? Ou pior, com interesses outros ao fazer críticas? É muito importante deixar claro: os abusos cometidos pela Lava Jato não são abusos contra meus clientes, não são abusos contra clientes de outros advogados. São abusos contra direitos constitucionalmente previstos de pessoas. Direitos constitucionalmente previstos e que valem para meus clientes, valem para você, espectador, vale para todos que estão nesse estúdio. Valem para os acusados de rombos milionários ou para os ladrões de galinha, para o grande e para o pequeno traficante. Valem também para o político corrupto, ou para o dono do banco, ou para o ladrão desse banco. Portanto, ao fazer críticas aos abusos, eu faço críticas ao atropelo da lei, ao atropelo de direitos e garantias fundamentais que não fazem distinção de cor, etnia, gênero, não fazem distinção para o crime mais grave ou menos grave e, principalmente, se o acusado por esses crimes é inocente ou culpado. Se eu tivesse que relatar todos os abusos da Lava Jato, eu teria que passar uma semana inteira aqui falando sozinho para esgotar o tema. Portanto, neste momento, eu vou apenas demonstrar os abusos enraizados numa escancarada forma de agir de procuradores da República e o ex-juiz Sérgio Moro. Tratarei do mecanismo vil e ilegal muitas vezes utilizado durante as investigações. Muitas pessoas afirmam que o sucesso da operação só se deve a Sérgio Moro. Outros aos paladinos da Justiça, da Força Tarefa de Curitiba. Todos se enganam, com todo respeito. A Lava Jato jamais teria sido o que foi se não fosse a existência de um homem. E o nome dele é Alberto Youssef. Vou refrescar a memória. Youssef era um doleiro. Em 2003, fez aquilo que é considerada a primeira delação premiada clausulada em nosso país. Ou seja, uma delação onde havia um contrato, digamos assim, com cláusulas e assinado com o Ministério Público Federal. Naquela época, Youssef era investigado no caso que ficou conhecido como Banestado. Ali foi feita uma delação bastante favorável, que deixou, inclusive, com que ele ficasse com alguns bens confessadamente serem fruto do crime por ele praticado. Pouco tempo após a assinatura desse acordo, que como qualquer acordo prevê que o réu não poderá voltar a delinquir, Youssef voltou a ser investigado. E isso nas barbas do juiz Sérgio Moro e de vários procuradores que em 2003 tinham assinado o acordo e depois fizeram parte e continuam até hoje fazendo parte da força-tarefa da Lava Jato. E todos eles fizeram ao longo desses anos ouvidos e olhos pouco atentos a inquéritos policiais, manifestações da Polícia Federal dizendo: olha, o Youssef voltou a delinquir. E ao fazer isso, ele deveria ter perdido todos os benefícios da delação anteriormente assinada. Mas não, nada foi feito. Até o momento que isso ficou insustentável. Youssef apareceu em interceptações telefônicas com algumas pessoas sendo investigadas. E essas pessoas, por acaso, tinham um lava-jato. Bum! Operação Lava Jato. Quando Youssef aparece novamente nesse esquema criminoso e é preso, qual é a primeira coisa que os procuradores fazem? Oferecem a esse criminoso habitual, mais uma vez, as maravilhas da delação premiada. E aqui nenhuma crítica a Alberto Youssef e seus advogados. Eles apenas se aproveitaram dessa interpretação, digamos, atípica da República de Curitiba. Aí começa então o primeiro e grande abuso da Lava Jato, o mau uso do importante meio de investigação, por mais que eu tenha críticas a ele, que é a delação premiada. Oferecer um acordo de delação para quem volta a delinquir depois de ter assinado um outro acordo é, ao fim e ao cabo, incentivar a prática de crimes. É quase dizer que o crime compensa. Olha, eu cometo um crimezinho ali, se for pego, faço um acordo de delação. Cumpro uma pena leve e volto a delinquir. Se der errado, se der algum problema, tranquilo, eu faço outro acordo. Que justiça é essa?
Que exemplo é esse que os jovens procuradores, implacáveis combatentes contra esse mal que é a corrupção, quiseram dar? Que exemplo pretendeu dar Sérgio Moro, que já foi considerado um super-herói que usa toga, ao homologar esse legal acordo? Agora vamos ao segundo método ilegal e desumano, por tantas vezes utilizado na Lava Jato. Já diz o ditado popular que passarinho só canta na gaiola. E a prática da justiça criminal nos mostra que o réu preso sempre estará muito mais propenso a delatar. A delação premiada foi o principal método de investigação dessa operação. Só que para obtê-la é muito mais fácil que os investigados estejam presos. Foi então que, com o aval de Sérgio Moro, lançou mão à força-tarefa do método de prender ilegalmente diversas pessoas. A prisão preventiva em nosso país é excepcional. É o que diz a lei, é o que diz a Constituição. Mas na Lava Jato ela virou regra. Esse método ficou tão escancarado que tivemos o episódio de um procurador da República que, ao se manifestar em um habeas corpus de uma pessoa presa, disse o seguinte, abre aspas: além de se prestar a preservar provas, o elemento autorizativo da prisão preventiva, diante da série de atentados contra o país, tem a importante função de convencer os infratores a colaborar com o desvendamento dos ilícitos penais. Eu vou traduzir. Um procurador da República afirmou numa manifestação oficial que a prisão tem a importante função de convencer alguém a colaborar com uma investigação. Isso tem um nome: tortura. Prender uma pessoa para que ela delate tem um nome e eu vou voltar a repetir: tortura. Eu finalizo aqui reafirmando que a Lava Jato teve e ainda tem uma enorme importância. Eu gostaria de estar aqui hoje apenas elogiando, dizendo sobre os milhões apreendidos e devolvidos aos cofres públicos que essa operação conseguiu recuperar. Mas não. Até porque grande parte desse sucesso poderia sim ter sido alcançado com respeito à lei, com respeito à nossa Constituição, mas isso está longe de ser o que de fato aconteceu. A história e as próximas gerações olharão para a Operação Lava Jato com o distanciamento temporal e emocional necessário e lembrarão dela como algo que, em alguns aspectos, jamais pode ser repetido na história do nosso país. Vamos então ao debate. Augusto e Caio, por favor. Bom, só reiterando um dos pontos da minha observação inicial, se houve abusos, né, há mecanismos para coibi-los e para puni-los. E não é o que a gente verifica em relação às autoridades envolvidas na Lava Jato. Só para fazer um breve contraponto aí dos dois pontos levantados no argumento do Dr. Augusto, no caso Youssef, a delação, ela obviamente depende de homologação, né, e ela certamente pode ser questionada também em instâncias superiores. Não pode, sobre o caso, problema. E sobre o caso de delação, infelizmente não pode. E sobre o caso de delação em si, né, o problema da delação, de você usar a prisão preventiva como forma de deixar a pessoa mais vulnerável, né, ou até, no caso, torturada. Eu acho que essa é uma expressão muito dura utilizada aí pelo Dr. Augusto. Se o réu ele está mais propenso, o réu preso ele é mais propenso a delatar, então o réu solto, ele, pela mesma lógica, ele tende a delinquir. Né? Então, isso vai explicar muito a interpretação criativa do STF em relação à possibilidade de prisão após julgamento em segunda instância, que claramente, né, é um abuso da lei muito mais evidente do que simplesmente os prazos de prisão preventiva, né? Porque ela tortura a sociedade. Né, com esses bandidos que, uma vez já condenados em primeira instância, segunda instância, em alguns casos já tendo os seus recursos negados, né, pelo Tribunal Recursal, pelo STJ e, pasmem, até pelo Supremo Tribunal Federal, essas pessoas estão soltas, né, e muitas delas voltam a delinquir. Mas eu queria ficar em um exemplo da tônica do meu argumento, que é: há como recorrer contra eventuais abusos, para mostrar que isso é muito mais uma linha narrativa do que uma coisa factual. E eu queria pegar um exemplo, que é o do Dr. Dallagnol, né? Ele é um dos símbolos, um dos ícones aí da Operação Lava Jato, ele é coordenador da Força Tarefa, membro do Ministério Público Federal. Eu estava vendo quantas representações já foram feitas contra ele. Isso é muito interessante, né? A gente fala muito de lawfare, ou seja, o uso
né, das ferramentas judiciais para fazer pressão, né, em cima de um indivíduo, e as autoridades públicas elas estão sujeitas a isso, ainda que elas integrem, né, o sistema judiciário. O Deltan Dallagnol, né, isso é uma matéria um pouco desatualizada, mas ele foi tema, vamos dizer assim, de 36 representações do Conselho Nacional do Ministério Público, talvez até mais hoje em dia. Então, são 20 reclamações disciplinares, 2 pedidos de providências, uma revisão de decisão de arquivamento, um processo administrativo disciplinar, e aí, além disso, são 12 desses processos já estão arquivados. Eu vou ler para vocês os autores, né, dessas representações. Lula, ex-presidente, corrupto, condenado por corrupção passiva, lavagem de dinheiro. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o senhor Dias Toffoli, né, aquele que constava, já que a gente trouxe aqui a figura da construtora Odebrecht, né, que constava naquele e-mail como amigo do meu pai. Também o senador Renan Calheiros, olha só, esse é autor de vários pedidos de representação, acho que são 4. Né? A gente tem a Gleisi Hoffmann, ex-presidente do PT, né, também constava da lista do Odebrecht. E aí uma série de deputados petistas como Afonso Florencio, Paulo Teixeira, Paulo Pimenta, o Carlos Zaratini, o Rui Falcão e por aí vai. Né? Agora, o que impressiona? De todas essas representações, houve uma penalidade, né, pelo que eu apurei aqui, e foi justamente uma advertência. Né? E eu obtive essa informação no site oficial do Conselho Nacional do Ministério Público, que diz o seguinte, a manchete, caso alguém queira pesquisar, CNMP aplica penalidade de advertência ao procurador da República, Deltan Dallagnol, pelo fato de, em entrevista à rádio CBN, o membro do MPF ter afirmado que o Supremo Tribunal Federal passa a mensagem de leniência a favor da corrupção em algumas das suas decisões. Eu vou ler aqui para o espectador da CNN o que disse o procurador à época. É triste ver o fato de que o Supremo, mesmo já conhecendo o sistema, né, lembrar que a decisão foi de 3-1, os 3 mesmos de sempre do Supremo Tribunal Federal, ele está se referindo, Gilmar Mendes, Toffoli, aquela turma, né, que tiram tudo de Curitiba e mandam para a Justiça Eleitoral e que dão sempre o habeas corpus, que estão sempre se tornando uma panelinha assim, que mandam uma mensagem muito forte de leniência a favor da corrupção. Ora, não é essa mensagem que se passa quando se solta criminosos notadamente corruptos, comprovadamente corruptos, para além do exame de qualquer prova? Só para concluir, Mona Lisa, vou ser breve aqui. Aí você tem, e ele foi penalizado, aí você tem, por exemplo, né, na outra ponta, um ministro do Supremo Tribunal Federal falando que os procuradores da Lava Jato agem, também em entrevista à imprensa, agem como uma organização criminosa. Isso é fala do senhor Gilmar Mendes. Pergunta se aconteceu alguma coisa. Isso prova a minha tese inicial. Né? Os membros do STF, eles têm imunidade penal. Não acontece absolutamente nada. É a única casta da República que pode cometer abuso de autoridade. Isso não se aplica aos profissionais da Lava Jato. Caio, o argumento foi bem maior, né? Então foram quase 4 minutos. Eu quero até fazer 5 minutos e meio agora dessa última. A minha pergunta para os dois, todo o meu tempo, a gente vai sem os argumentos finais? Podemos, sim. Então vamos, Augusto, vamos lá, para a gente equilibrar esse debate. Claro, temos 6 minutos de debate. Tá bom. Eu vou apenas fazer uma correção da fala do Caio, com relação a recorrer, você pode recorrer. Eu até te corrigir no meio. Muitas vezes não. Por quê? Porque uma das cláusulas de quase todos os acordos de delação, e essa cláusula eu acho completamente legal, ela prevê que quem assina um acordo não pode recorrer de absolutamente nada. Então, se eu fui vítima de uma prisão ilegal, se foi feita uma busca e apreensão ilegal na minha casa, ou se alguma prova ilegal foi usada contra mim, inclusive uma prova ilícita, ao assinar um acordo de colaboração premiada, eu abro mão dos meus recursos. E pior do que isso, o Supremo Tribunal Federal, numa decisão completamente equivocada, entende que o acordo de colaboração é um acordo entre partes. Então, quem foi delatado não tem o direito de recorrer ao Supremo ou qualquer órgão para discutir cláusulas ou fatos deste acordo. Portanto, doutor, este é um problema gravíssimo. Deixa eu Caio, você falou Caio, que não. Bastante. Caio, não dá. Eu vou agora, foram 5 minutos e meio. Agora a fala está com Augusto. Eu vou agora tratar de um outro fato que, para mim, é o maior escândalo da história do sistema judicial brasileiro. Primeiro, a gente tem que virar uma página. As provas e as mensagens obtidas por um hacker
de conversas entre procuradores e procuradores e o ex-juiz Sérgio Moro foram obtidas de forma criminosa? Sim. As pessoas estão presas, algumas delas, e todas estão respondendo a um processo em relação a isso. Vira essa página. Isto pode ser utilizado do ponto de vista processual? É uma discussão que não faremos ela agora aqui. Vira essa página. Vamos tratar do teor e não da forma como isso foi obtido. Porque, inclusive, o teor não foi contestado, inclusive essa semana, por procuradores que tiveram que responder a mais um escândalo das suas conversas. Eu vou explicar para o espectador de forma bem rápida o sistema de justiça. Pensem num triângulo. De um lado, acusação, de outro, defesa e, em cima, um juiz. Acusação e defesa têm parte. Eu defendo, o Ministério Público acusa. A única pessoa que não pode ter parte nessa equação, nesse triângulo, é quem? O juiz. Deve ser ele ser completamente imparcial. Eu vou ler apenas uma, eu poderia ler dezenas, de conversas que foram divulgadas pelo episódio conhecido como Vaza Jato. Moro com Dallagnol. Então, seguinte, diz Moro, fonte me informou que a pessoa do contato estaria incomodada por ter sido ela solicitada a levatura de minutas de escrituras para transferência de propriedade para um dos filhos do ex-presidente. Aparentemente, a pessoa estaria disposta a prestar informação. Então, estou te repassando. A fonte é séria. Dallagnol, obrigado, faremos contato. Depois Dallagnol volta. Liguei e ele arriou. Disse que não tem nada a falar. Dei uma pressionada, desligou na minha cara. Estou pensando em fazer uma intimação oficial com base em notícia apócrifa. Ou seja, vou fingir que eu ouvi uma coisa e vou fazer uma intimação oficial. Aí vem o Moro e fala estranho, pois ele que teria alertado a pessoa que me comunicaram, melhor formalizar então. Isso aqui é uma parte de um processo, um procurador da República recebendo a informação do juiz que vai julgar o caso de que é uma prova interessante para condenar uma pessoa que está respondendo um processo nessa vara. Você não acha isso grave? Imagine se fosse num processo, um outro processo, vamos pensar um outro processo, não é o Moro, nem o Dallagnol, nem o Lula. É um processo, por exemplo, de guarda do seu filho, espectador. Que aí o juiz vai virar para a advogada da parte contrária, seja do marido ou da esposa, dizendo, olha, tem uma prova aqui para você, doutor, você quer essa prova? Ou numa ação de despejo, qualquer outra ação. Vamos fazer diferente? Vamos trocar o Dallagnol pelo Augusto. Sou eu nessa conversa, não o doutor Dallagnol. O Moro me manda um WhatsApp ou coisa parecida dizendo, Augusto, tem uma fonte minha aí que tem uma prova boa para absorver seu cliente. Você não quer fazer contato com ela? Obrigado, Moro, eu vou fazer. Ah, Moro, liguei e a pessoa não quis. Puxa, Augusto, é melhor arrumar um outro... Vocês repararam a gravidade disso? Isso aqui é um juiz que vai julgar um caso informando para uma das partes, a parte da acusação, de que uma fonte do juiz, desde quando o juiz tem fonte? De que teria uma prova interessante. E que é melhor ele formalizar isso, então, para ir atrás dessa prova. Isso é o maior escândalo e as punições virão. Se não vieram até agora, virão. Se nós temos uma corregedoria, se nós temos um Conselho Superior do Ministério Público, se nós temos uma justiça, essas pessoas serão julgadas pelos crimes cometidos. Isso é a maior quebra de parcialidade da história do Poder Judiciário. Não se discute aqui como é que foram obtidas. Foram obtidas de forma criminosa. Ponto. Já virei essa página. Vamos discutir os tons, o que está escrito nessas conversas telefônicas. É essa justiça que nós queremos? Uma justiça que o juiz tem parte? Augusto e Caio, eu preciso interrompê-los, dizer que nós vamos voltar a esse assunto numa próxima vez. Não dá mais tempo de nada, apenas no Boa Noite. Os dois concordam para a gente voltar? Mas sem sangue no olho, né, Mona Lisa? É isso aqui. Ok, vamos voltar? Vamos voltar numa próxima. Bom fim de semana aos dois. A todas e todos. Obrigada. É importante dizer que todas as opiniões dos debatedores, de maneira nenhuma, refletem a opinião, a visão, a linha editorial da CNN Brasil.